processos integrativos e eu vou pedindo licença para iniciar a construção do nosso saber integrativo neste momento, nessa fase da nossa vida, nesse tempo, nesse lugar. E hoje nós vamos falar de algo super interessante, que é a nossa entrega ao mundo, que é tudo aquilo, a nossa ação, tudo aquilo que nós produzimos, que nós realizamos no mundo e todas as interferências que isso gera e as reverberações, ou seja, os retornos que isso nos traz. E nós vamos trabalhar esse conhecimento a partir das proposições integrativas, que entendem que nós somos inteiros e que tudo que há são inteirezas e nós devemos contatá-las. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, sou brasileira de nascimento, atualmente resido em Portugal, mas me entendo cidadã do mundo, me entendo terráquea, me entendo cosmopolita, me entendo como aquele ser, aquele sujeito que está no mundo e que busca integrar-se, integrar as suas próprias multidimensões, nos seus multiníveis, formando os meus multiversos, ao de todos os que estão também aí viventes, fluindo, se movimentando e presentes nos espaços, sejam eles reais, virtuais, que são espaços relacionais, sociais, de troca, e que oportunamente eu acesso e que eu ocupo e entrego a minha inteireza e promovo interferências que também se reverberam sobre mim, elas trazem efeitos sobre mim. Então, do que se trata esse processo de entrega, ou processo de ação no mundo? Se trata de toda uma gama de coordenação das nossas inteirezas, interligadas, integrativamente conectadas, de ação das nossas multidimensões racional ou cognitiva, emocional e das sensações, dos nossos atos, dos nossos comportamentos já realizados, já executados, que estão integrados com as nossas ações anteriores, através da evocação das memórias, das nossas autobiografias, da nossa história de vida e história de ações no mundo, com todo o nosso sistema de crença, o nosso código de crença, que formam as nossas justas medidas, os nossos parâmetros que vão sendo evocados e vão se manifestando durante a construção das nossas traduções, que nós já falamos, a partir das nossas percepções parciais e que devem demandar mais investimento temporal para que envolva mais características de sua parcialidade e nos permitam uma conexão, uma integração muito mais inteira, e também para que as ações inconscientes, nesse tempo maior de investimento perceptivo e de tradução, de construção do nosso entendimento dessa vivência, também abarque muito mais aspectos e os integrem em muito mais possibilidades, e em possibilidades com mais ampla gama de detalhes, de especificidades, de possibilidades, formando aí os nossos caminhos, os caminhos a serem considerados, para que nós então escolhamos a vivência por estes ou por um caminho e vá então no nosso fluxo contínuo de troca auto-organizada, seletiva no nosso sistema de percepção,
alterando com as nossas novas traduções aquela noção de realidade e vai então atuando, vai escolhendo a nossa entrega, que é a nossa integração interna do nosso soma, nosso corpo físico, com a sua fisiologia e com a sua bioenergética, integrado com o nosso campo de emoção, de sensações, através do espelhamento do nosso ato, como o nosso ser imprimindo a sua identidade, ou seja, as suas características próprias, as suas características de singularidade, de subjetividade, de autenticidade, de espontaneidade, de originalidade, na sua forma própria de ser, na forma como dispõe o seu soma, o seu corpo físico, como os movimenta, em que níveis de gradações o movimenta, o articula, atualizando a sua interferência, o seu lugar no mundo, com os lugares e as trocas dos outros seres vivos no mundo, e imprimindo o seu ritmo, a sua frequência, o seu compasso, a sua melodia, as suas intensidades, as suas branduras, as suas moderações, a sua articulação de comunicação verbal, gestual, e a sua integração entre estes níveis de comunicação conscientes, o verbal, aquilo que nós constituímos e organizamos, e o expomos através da ação da nossa voz, através da articulação das nossas cordas vocais, né, que são lá sistemas próprios de construção da sonoridade, dos elementos que compõem o nosso código linguístico, e que nós imprimimos a nossa entrega articulando como vai ser essa exposição da nossa comunicação, se ela vai ser mais clara, mais compassada, mais rítmica, mais calma, mais coesa, se ela vai ter níveis de entrega alternativos, que se eu desenvolvo uma comunicação com certo código, com certos símbolos, com certos elementos linguísticos, formando um conjunto específico de ideias numa mensagem, e se eu, ao observar, porque eu faço um monitoramento da troca, da receptividade dessa comunicação no outro, e se eu percebo que há ali na gestualidade elementos que a minha percepção e a minha tradução, porque tudo ocorre simultaneamente integrado e articulado, me indicam que há dúvidas, que há dissonâncias entre a mensagem que eu enviei e aquela que foi recepcionada pelos outros que estavam ali naquele espaço, naquele tempo, eu posso automaticamente, nessa minha entrega, ajustar esse meu processo de comunicação com as alternativas que eu já havia construído lá no meu processo de tradução, que é o planejamento, a partir da minha interpretação, do meu conhecimento, do meu entendimento de tudo que está acontecendo e da escolha do meu ato, que é articulado pela minha atividade motora, pelo meu corpo físico, pelo o meu corpo fisiológico e bioenergético integrados com esse corpo físico, mas acessados pelo meu corpo emocional, com as emoções e as frequências das sensações e a ritmia, a melodia e a harmonia entre eles que eu vou organizar, planejar e entregar, e também ajustar mediante todo o meu processo de vivência, que em simultâneo está capturando o sistema perceptivo, tudo que continuamente, segundo a segundo, na verdade milésimos de segundos em milésimos de segundos, está novamente se apresentando a mim, e que vai novamente ser objeto da tradução, e uma tradução de atualização do processo de entrega, ou seja, da minha entrada naquele contexto, da minha presença ali e da manifestação das minhas características próprias, da minha originalidade, da minha espontaneidade,
ou até mesmo das características que eu escolhi entregar que dizem respeito à simulação, à cópia de uma outra realidade, de uma outra inteireza, mas que na minha identidade própria, no meu conjunto de inteiro, com os meus multiversos que me identificam, que me distinguem de outros seres vivos, vai colocar ali em execução, vai entregar ao mundo, interferindo em tudo que está naquele espaço, naquele tempo, e vai receber os efeitos de retorno, as reverberações, e vai proceder às atualizações como aquela que eu estava exemplificando como as possibilidades da minha nova tradução após uma ação de entrega de comunicação verbal da minha percepção de dissonância entre a mensagem que eu emito, que eu entrego e aquela que está sendo recebida pelo receptor, para aqueles que estão no ambiente, estão capturando essa mensagem da minha comunicação e articulando, por exemplo, caminhos alternativos, outros signos, outros códigos para eu exprimir a minha mensagem, ou seja, outros exemplos, usando analogias, comparações com situações parecidas, que são de fácil reconhecimento de um coletivo, ou por metáforas, por associações de ideias que traduzem o significado também já conhecido mais popularmente e que eu posso adotar. Enfim, por exemplificações, enfim, até por traduções, por um sistema de explicação com palavras sinônimas ou até antônimas, falando das oposições, mas enfim, eu vou escolher a minha entrega, o meu lugar, e vou trabalhar esse meu lugar no mundo com as minhas multidimensões, que são articuladas nos seus multiníveis e que vão ali agir, operar através do meu soma e através das minhas multidimensões manifestas pelas emoções, manifestas pelos meus pensamentos que são comunicados, pela minha gestualidade, pela escolha de como eu me paramento, me visto, de como eu me expresso, também de como eu interajo, de como eu aplico a escolha do meu sistema de atenção, para onde eu volto a minha atenção em relação a todos aqueles que estão ali presentes naquele espaço, naquele tempo e trocando comigo, o quanto eu tenho contato, né? Coloco o meu foco de atenção ativo, em contato com o foco de atenção e ativo de outros seres vivos, e ali, nesse conjunto de troca, vou fazendo a minha entrega e, inclusive, nesse sistema de entrega, podendo fazer as traduções e os ajustes quanto à não disponibilidade, por exemplo, de uma nova captura, de um novo contato, ou não tendo ali uma tradução, um preparo, um conhecimento já dado e precisando solicitar um tempo para um segundo contato, uma segunda entrega, para nesse intervalo de tempo do agora para o próximo, para o futuro, articular as traduções, os conhecimentos necessários para uma nova entrega, um novo ato, uma nova postura mais ajustada, mais atualizada, enfim, a nossa entrega é o nosso inteiro no mundo, mediante as inteirezas que lá estão naquele dado espaço, naquele tempo, e como nós nos abrimos ou nos fechamos, ou parcialmente estamos abertos para trocas em dados níveis, com dadas inteirezas parcialmente fechados a trocas, a outras inteirezas, mas que neste nível consciente da escolha, essas trocas se fazem automonitoradas e controladas entre os elementos que estão no espaço e que nós escolhemos trocar conscientemente com eles, mas essa escolha de entrega e de troca consciente não exclui toda a troca
e toda a nossa entrega que se dá de modo inconsciente, ou seja, que se dá por questões de intensificação daquilo que nós não escolhemos ter contato e controle, monitorar e acompanhar, mas que está ali e nos atravessa, nos integra e faz, né, causa algum efeito que nós capturamos e que é mobilizado, é articulado, é conduzido e produz ações nossas de modo também inconsciente, ou essas intensificações inconscientes se fazem presentes, se manifestam, invadem o nosso consciente, nos convidando a acolhê-las e a integrá-las de modo consciente, e nós decidimos, escolhemos integrá-las, então elas passam a fazer parte conscientemente do nosso ato, da nossa entrega, e podem até ser mencionadas como atos que se manifestaram ali num desconhecimento, mas que a partir do momento que se tornam conhecidas, controladas, conscientes, passam a ser objeto da escolha e da manifestação consciente. Enfim, a nossa entrega diz de nós, quanto seres inteiros, ocupando um espaço, num dado tempo, estabelecendo interferências e trocas e recebendo os efeitos dessa troca em frequências, em fluxos, em atos vivenciais contínuos que são integrados à nossa percepção contínua dessa entrega e das mobilizações, das interferências que geram e dos efeitos que retornam dessas interferências sobre nós mesmos e que vão se manifestar entre nós e vão ser ponto inicial de atuação da nossa percepção para mobilizar a nossa tradução, as nossas associações, as nossas interpretações, os nossos sinais, sentidos, e que vão embasar o nosso planejamento de ato, de ação, de entrega no mundo, e vai ali construindo o nosso ser na nossa inteireza, quer seja articulando a nossa originalidade, a nossa espontaneidade, articulando o nosso direito livre de ser e estar articulado, confrontado com as regras do convívio social, com as normas, com os parâmetros de reconhecimento do coletivo, dos grupos, podendo utilizá-los ou simplesmente fazê-los presentes, mas não outorgar-lhes autoridade suficiente para nos coibir, mas sim para nos permitir um acesso coletivo mais brando, mais sereno, mas com a nossa espontaneidade, com a nossa originalidade ali medida, mensurada por aquele sistema local constituído de todos aqueles elementos que ali estão, mas articulado e constituído pelas as nossas questões próprias internas, os nossos quereres, os nossos desejos, as nossas próprias limitações, os nossos receios, as nossas características próprias situadas no tempo, no espaço, nas relações, com os nossos sistemas de crenças, balizados com a nossa história de vida, a nossa autobiografia, que traz ali toda uma evocação de memória de resultado, de efeito, de retorno, e que nos permita ser nós mesmos para que então conheçamos as nossas capacidades, potencialidades nessas entregas, nesses atos que constroem as nossas obras, que imprimem a nossa assinatura, ou seja, a nossa condição própria de ser e essa condição própria passando por um processo de reconhecimento dos outros que estão no nosso entorno e nos permitindo sermos individualmente conhecidos e reconhecidos
por quem somos e pelos nossos atos, pelas nossas entregas, pelas nossas construções, pelas nossas obras, que é aquilo de nós que durante a entrega fica no outro, fica no espaço e que nos permita ser a nós mesmos e que vai construindo essas entregas o nosso projeto de ser e de desenvolver nossas habilidades, nossas capacidades, nossas potencialidades nesse mundo com diversidade de seres vivos, de possibilidades, de realidades, de trocas, de interferências, que nós, ao nos monitorar, nos automonitorar, nos acompanharmos com a nossa percepção, vão construindo as traduções, as interpretações dos conhecimentos da nossa entrega, que vão sendo memorizados e nos vão potencializando outros parâmetros da nossa vivência, construindo a nossa trajetória de desenvolvimento, de capacitação, de aquisição de novos saberes, de desenvolvimento de novas potencialidades, para que estejamos cada vez mais inteiros e, inclusive, nos nossos processos de entrega, conhecer as nossas parcialidades essas que às vezes demandam mais desenvolvimento, mais potencialização, ou mais lapidação, ou seja, mais controle, mais modelação, mais modificações, ajustes, e então possam estar numa adequabilidade, no encaixe maior com as nossas escolhas sobre os nossos caminhos, os nossos projetos de vida, sobre quem somos e como queremos viver esse ser que somos nós e que nós conhecemos, inclusive cuidando e controlando aqueles aspectos que decididamente nós não queremos vivenciar ou não queremos entregar ao mundo e queremos colocar em processo de transmutação, indo modificando suas características, nas suas gradações, nas suas parcialidades, até que o processo todo de mudança se complete e toda a nossa inteireza já esteja vivenciando o seu lugar no tempo, no espaço, sobre uma outra égide, sobre um outro movimento, que cria as suas interferências, que cria os seus retornos, as suas reverberações, e vai nos constituindo como nós somos, na nossa originalidade, na nossa espontaneidade, ou quer seja na nossa própria escolha de sermos simulações, cópias de outros, do modo como somos aptos ou capazes de copiar os outros e assumirmos essa vivência em cópia, que é a nossa grande entrega, que é a nossa grande condição de estar ali no exercício que nós podemos realizar, mas que vale lembrar, ali a simulação, a cópia de sermos o outro, nos adoece sobre a possibilidade de nos mantermos saudáveis, nos autoconhecendo e desenvolvendo os nossos potenciais, as nossas habilidades, aprimorando, ajustando, adequando, transmutando aquilo que nós já somos por vias de uma possibilidade melhor e maior, enfim. Os nossos processos de ser e de estar vivo em troca contínua, nos aprimorando, nos auto-organizando, nos auto-aperfeiçoando, assim como os outros que recebem as nossas entregas, as nossas inteirezas, pela nossa própria presença e pela presença daquilo que nós criamos, nós constituímos e entregamos para ocupar no espaço, um lugar e num determinado tempo, sobre o alinhamento das nossas próprias, dos nossos aspectos próprios específicos. Então, assim, nós somos seres capazes de nos imprimir no mundo, de executar nossas ações no mundo, ou seja, as nossas entregas, de constituirmos aquilo que, para além da nossa presença, da nossa inteireza pelo nosso soma, pelo nosso corpo físico, com todos os outros nossos corpos de ação, ali manifestos as nossas multidimensões, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações de troca no espaço
comum no espaço social, as nossas crenças, as nossas justas medidas, a nossa ação com uma força sagrada, maior, transpessoal, transcendente, e com os efeitos e reverberações sobre nós e tudo aquilo que nós manipulamos e podemos construir em termos de artefatos, nos fazem e imprimem a nossa própria forma de ser, seja o nosso próprio projeto pessoal, que nós integrativamente nos dedicamos a autoconhecer e, ao autoconhecer, articular as suas ações mediadas pelas nossas próprias traduções a partir daquilo que somos no espaço comum de outros seres e que se manifestam, inclusive sobre nós mesmos, e nós temos a possibilidade desse contato e de trazer a captura dessas informações para nós e compará-las, associá-las, integrá-las àquelas informações que nós temos de nós mesmos e poder nesse conjunto maior de elementos sobre nós e sobre a nossa entrega e sobre as nossas relações com o outro, integrar e transmutar, modificar, nos ajustarmos, ampliarmos e por vezes até nos contrairmos nos nossos movimentos, irmos vivendo, irmos nos fazendo ser e nos fazendo estar, e nesse processo todo entregando a nossa inteireza, que é articulada, traduzida, planejada no seu escopo de ação, de modos pontuais, mas que pode ser ajustadas em outras inteirezas, mais aptas, mais ali abertas àquelas trocas naquela possibilidade, mas mantendo sempre a nossa individuação, ou seja, aqueles aspectos que nos fundam, nos marcam quanto nós mesmos e que aí estão em nós e nós os modelamos numa frequência própria que é singular, que é nossa e que não é dos outros e, portanto, nos permite ser identificados quanto nós mesmos e não sermos apenas cópias, simulacros de outros. E assim é a importância da nossa entrega, porque é ela que nos revela ao mundo, aos outros seres vivos, quanto ser que está em vivência, com aspectos próprios, aptos ao seu ajuste, imprimindo as suas forças, as suas potências de ação, deixando as suas marcas, os seus registros em todos os outros seres, num dado espaço, num dado tempo, e que ao interferir nos outros seres e ao deixá-los marcados, nos reverbera, nos traz um retorno sobre nós mesmos que nos mostra quem somos, como somos, as nossas características e favorece o nosso autoconhecimento. Então, assim somos nós. Os nossos processos de entrega são as nossas inteirezas manifestas no mundo, provocando interferências e deixando até construções próprias ali que fundam o nosso registro no mundo e que reverberam, trazem efeitos, retornos sobre nós, nos apontando quem nós somos e os possíveis ajustes que podemos vivenciar para que a nossa entrega se harmonize, se equilibre com as entregas dos outros seres do mundo e com todos os outros artefatos, construções que também lá estão nessa época. Assim o é, então, a nossa possibilidade de entrega, porque potencializa a nossa originalidade, a nossa espontaneidade, as nossas integrações, as nossas inteirezas, os nossos multiversos e nos apresenta os caminhos que são próprios para adequá-los, transmutá-los, constituindo-nos na nossa identidade, naquilo que permanece, nos caracteriza e nos identifica para nós mesmos e para todos os demais.
E por agora eu vou manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo, manifestando aqui o convite para aqueles que gostaram do vídeo, que possam manifestar o seu like, o seu joinha, que aqueles que tiveram dúvidas ou sugestões de temas que comentem aí na área de comentários do vídeo, que será aqui acolhido por nós e muito bem-vindos no nosso movimento de construção do saber integrativo. E aqueles que quiserem um contato direto comigo para desenvolvimento de processos integrativos psicoterapêuticos, de mentoria, de coaching, de desenvolvimento de capacitações, potencializações, na descrição desse vídeo há o nosso e-mail de contato e será muito gratificante desenvolver esses processos com quem me procura. Por ora, manifesto a minha gratidão profunda por esse momento de construção do saber integrativo.